Oséias, capítulo 10, versículo 12. Preparem os campos para a lavoura, semeiem a justiça e colham as bênçãos que o amor produzirá. Pois já é tempo de vocês se voltarem para mim, o Senhor, e eu farei chover sobre vocês a chuva da salvação. Fechemos os olhos e oremos em nome do Senhor Jesus, por tudo que o Senhor permitiu que nesta noite pudéssemos ofertar aqui, Senhor, as nossas canções, nossa adoração, Senhor, em tua honra. Obrigado, Deus, por todas as pessoas que estão nesta reunião, não somente aqui presencialmente, mas aqueles que estão acompanhando esta reunião de seus lares. E eu quero pedir humildemente ao Senhor, mais uma vez, ajuda do teu Espírito Santo, para que eu possa ministrar uma boa palavra, Senhor, aos ouvidos de todos aqueles que nos ouvem nesta hora, para que esta palavra, Senhor, possa nos encher de esperança, de alegria, de paz, promover transformação, renovação, Senhor, e libertação na vida das pessoas. Em nome de Jesus, nós te louvamos. Amém. Podemos assentar, meus amados irmãos. Queridos, eu estava meditando nesta palavra e pensando que todo tempo é tempo de buscar ao Senhor, todo tempo é tempo da gente se voltar para o Senhor. Mas eu penso que agora, neste momento que nós estamos vivendo, mais que nunca, nós precisamos nos voltar para o Senhor. Nós precisamos buscar a Deus. Mas quando eu falo de buscar a Deus, eu estou falando de buscar a Deus com uma intensidade maior do que aquela que a gente faz naturalmente no dia a dia. É a gente entrar na presença de Deus e permitir-se ser usado pelo Senhor, como foram os cristãos primitivos, que quando oraram ao Senhor, o chão se tremeu, a glória de Deus veio sobre aquele povo de uma maneira tão extraordinária, que um pequeno grupo de pessoas evangelizou quase todo o mundo antigo. É nós orarmos ao Senhor e nos aproximarmos de Deus, como aconteceu por muitas vezes ao longo da história, onde os reformadores foram impactados pelo Espírito de Deus, assim, de uma maneira extraordinária, e transformaram o mundo à sua volta. Eu penso que nós estamos precisando disso. A igreja, mais que nunca, ela precisa impactar positivamente o mundo à sua volta. Cada cristão, a gente precisa se encher mais de Deus. Nós precisamos exalar, e esse perfume de Cristo, e permitir que esta presença de Deus em nossa vida promova mudanças nos ambientes onde nós estamos inseridos. Eu fico, às vezes, com a impressão que nem todos os cristãos estão interessados nessa busca constante e nessa busca mais intensa por Deus. Talvez muitos cristãos estejam tão acostumados com a nossa prática religiosa, vamos dizer assim, com o nosso dia a dia, que acabamos nos distanciando de Deus, sem perceber que nós estamos se afastando de Deus, que nós não estamos nos permitindo viver o que Deus tem para nós. Eu fico imaginando, irmãos, eu gostaria que vocês pensassem comigo na cena. Vamos imaginar como seria a reação de Jesus se Jesus entrasse numa reunião cristã, num dia de culto, no horário de culto, em qualquer lugar. Não precisa ser aqui não, pode ser em qualquer lugar. Mas imagine Jesus entrando fisicamente. É claro que isso eu estou pedindo para você agora imaginar, né? Não estou dizendo que isso vai acontecer dessa forma, mas lá em Mateus capítulo 21, por exemplo, né, eu fico imaginando que as coisas não seriam muito diferentes dessa passagem de Mateus. Porque quando Jesus entrou no templo, né,
Se você quiser abrir a tua Bíblia em Mateus 21, do versículo 10 até o versículo 15, a Bíblia ela começa dizendo assim que Jesus ele entra na cidade de Jerusalém e Jesus ele estava sempre cercado por pessoas que amavam a Jesus, pessoas que tinham interesse em estar ao lado de Jesus, pessoas que estavam aflitas, oprimidas, doentes, que precisavam da bênção de Jesus. Então, aonde Jesus estava, sempre tinha pessoas, sempre tinha uma pequena multidão ou uma grande multidão acompanhando Jesus. Então, ele está entrando na cidade de Jerusalém e a Bíblia diz que toda a cidade ficou agitada, porque não era comum alguém chegar com uma grande quantidade de pessoas na cidade da forma como Jesus entrou em Jerusalém. Havia gritos de júbilo, as pessoas adoravam ao Senhor e o povo não conhecia Jesus. Então o povo pergunta, quem é ele? O povo da cidade pergunta para aquela multidão, quem é esse homem? O que está acontecendo? E a multidão responde para as pessoas que perguntam, olha, este que está entrando na cidade é o profeta de Nazaré, Jesus. Então Jesus ele se dirige ao templo, ele vai em direção ao templo e ele chega no pátio do templo, que era onde as pessoas se reuniam para prestar o culto ao Senhor. E aí Jesus ele vê uma cena que entristece o seu coração. E a Bíblia diz que naquele momento Jesus é tomado por uma revolta tão intensa que ele expulsou todas aquelas pessoas que estavam ali no pátio do templo, comprando e vendendo coisas no lugar. Olha só a reação que Jesus tem quando ele entra no templo. A Bíblia diz que Jesus está indignado. Ele derruba as mesas das pessoas que trocavam dinheiro, as cadeiras onde eles deixavam as pombas ali presas para poder vendê-las como sacrifício. Jesus chega e derruba tudo. E qual é o motivo da indignação de Jesus? Ele fala assim no versículo 13, nas Escrituras Sagradas está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Então a indignação dele é porque quando as pessoas vão ao templo, o que se espera? Que as pessoas adorem, que as pessoas orem, que as pessoas ofertem a sua própria vida como um sacrifício, como uma oferta de amor a Deus. Mas o que Jesus vê ali são pessoas conversando, são pessoas fazendo negócios. Ele fala assim, vocês transformaram a casa de meu pai num esconderijo de ladrões. Aí até fiquei pensando um pouco nesta palavra de Jesus, porque não diferente das épocas de hoje, naquela época também o templo, ele gozava de certos privilégios, como hoje os templos gozam de alguns privilégios, como imunidade, por exemplo, tributária. E o que acontece? Aqueles homens, sabendo que aquilo que era comercializado dentro do templo poderia propiciar a eles uma vantagem maior em termos financeiros, então ao invés deles fazerem os seus negócios fora do templo, eles estavam usando o templo para fazer os seus negócios. E Jesus fala assim, vocês transformaram a casa de meu pai num esconderijo de ladrões. Então Jesus expulsa aquelas pessoas. E aí acontece aquilo que é o que Deus espera de cada um de nós. Quando Jesus tira aqueles infratores, aquelas pessoas que estavam fazendo negócios ilícitos de dentro do templo, Jesus expõe o pecado daquelas pessoas perante a multidão, então eles têm que sair. A Bíblia diz que a partir de então, os cegos e coxos iam encontrar com Jesus no pátio do templo. Ou seja, quando Jesus entrou ali, tudo mudou. E aí eu fico imaginando como seria, bom que cada cristão pudesse entender esta verdade e permitir que Jesus, não fisicamente, mas espiritualmente, que ele pudesse entrar na nossa vida da maneira como Jesus entrou aqui no templo, repreendendo, tirando tudo aquilo que era impedimento,
para que as coisas boas pudessem acontecer. Os cegos são curados, coxos são curados. E aí a Bíblia diz aqui que ouviam-se gritos de crianças no pátio do templo, dizendo: Hosana ao filho de Davi. Quando Jesus está presente e Ele governa em nossa vida, nas nossas reuniões, pode-se ouvir o júbilo de glória do povo de Deus, amém? Vocês querem uma prova disso? Jesus está aqui ou não está, irmãos? Está mesmo? Se Ele está, então como é que nós devemos saudá-lo? Só uns que entenderam? Como é que a gente deve saudar Jesus? Vejam bem, vocês perceberam que às vezes a impressão que tem é que a gente está igual àquela multidão. Quem é? É Jesus, gente. E quem é Jesus? É aquele que quando Ele chega, a mudança, a transformação. E nós estamos precisando disso mais que nunca, igreja. Nós precisamos voltar a esse tempo, sabe, deixar de lado esse conceito de se reunir apenas por se reunir e lembrar que quando nós estamos na presença de Deus, no templo do Senhor, é lugar de oração, é lugar de falar com Deus e é lugar de ouvir a voz de Deus. Eu quero voltar aqui para a palavra do profeta Oséias, no capítulo e versículo que nós lemos. Ele apresenta 5 mensagens para o povo de Israel, porque o povo estava sofrendo naqueles dias, e todo sofrimento que veio sobre aquele povo era resultado daquilo que eles estavam plantando. Eles só estavam colhendo aquilo que eles plantaram. Então o profeta, ele se levanta e começa dizendo assim: olha, preparem os campos para as lavouras. Ou seja, o propósito de Deus sempre foi de abençoar as pessoas. Esse é o prazer de Deus, é o propósito de Deus, é o foco. Deus quer abençoar todas as pessoas. Então é natural que todo mundo que venha a Deus, venha esperando receber bênçãos de Deus. Se Ele é a fonte de bênçãos, é natural que a gente vá até Deus, esperando receber dele as bênçãos. Agora Deus, Ele quer dar muito mais para nós do que aquilo que a gente possa imaginar. E o profeta está dizendo aqui que isso depende do quê? Da preparação. Então ele começa dizendo para o povo o seguinte: preparem o campo para a lavoura. Pensando nesta palavra e pensando numa grande plantação, imagine você, né, uma grande lavoura, né, uma grande plantação. Aí você vê tudo aquilo. Agora imagine que essas plantas, né, aquilo que você está visualizando, sejam bênçãos que Deus tem para a tua vida. Ou seja, bênçãos perto e também bênçãos longe. Porque esse é o propósito de Deus. Porém, para nós colhermos estas bênçãos, nós precisamos primeiro nos preparar diante do Senhor. E como é que a gente vai se preparar? Vejam bem, eu não sou agricultor e toda vez que eu falo isso, eu faço questão de dizer para as pessoas que eu entendo nada de terra. Talvez tenha gente aqui que entenda mais do que eu. Recentemente eu joguei umas sementes de tomate no chão e elas acabaram brotando e deu uns tomates feinho que dó. Olha, sabe por quê? Porque eu não tive cuidado. Você pode, quando o solo é bom, se você jogar as sementes de qualquer jeito, pode até ser que por causa da qualidade do solo, você tenha algum resultado. Mas os resultados serão muito melhor se houver preparação. Então o profeta está chamando a atenção do povo aqui, falando numa linguagem que o povo entende e dizendo para eles: vocês precisam preparar o solo. Não importa se o solo é bom ou se ele é ruim, se ele está seco. Quando o solo é preparado, ou seja, quando há uma preparação adequada, os resultados que a gente vai colher são muito melhor. Se você, por exemplo, jovem, se você se preparar melhor para o teu futuro profissional, você pode ter certeza que você vai colher bênçãos melhores. Quem sabe às vezes você tem a sorte, né? Porque às vezes a sorte acontece na vida das pessoas.
e uma porta muito boa se abra para você. Mas se você não se preparar, sabe o que vai acontecer? Em algum momento, alguém melhor do que você vai tomar o seu lugar. Então a preparação, ela é necessária. Se nós queremos colher alguma coisa boa, a gente precisa começar a se preparar. E o Senhor estava dizendo aqui para o povo, através do profeta, se preparem, preparem a lavoura, preparem o campo. Igreja, se nós queremos colher as bênçãos do Senhor, nós precisamos nos preparar. As bênçãos, elas serão melhores, elas serão mais belas, se nós estivermos preparados. Senão vai ser igual os tomates que o pastor plantou. O meu vizinho do lado fez uma horta linda. Aí eu cheguei em casa com os tomatinhos pequenininhos, quase murchos, e falei para minha esposa, estes são os que eu plantei. E uns bonitão, e falei, esses aqui são os que o vizinho plantou. Olha a diferença. O que é que você pretende colher na tua vida? Vai depender da maneira como você se prepara hoje. Vai depender da forma como você age hoje. Vejam bem, a promessa aqui exigia uma ação do povo. E esta ação poderia trazer bons resultados ou resultados ruins. Tudo ia depender das pessoas. Então, quando o profeta fala, ele está alertando aqui, preparando o povo, como eu estou fazendo aqui hoje para vocês. Nós podemos estar vivendo um momento de crise, um momento difícil, mas se você aproveitar este momento difícil para se preparar a tua lavoura para as coisas que virão no futuro, quando chegar o tempo da colheita, você vai levantar as mãos para os céus e vai dizer, glória a Deus, eu estou colhendo o melhor que a terra pode produzir. Há pessoas, sabe, que às vezes acham que porque são crentes, porque se qualificam como filhos de Deus, acham que isso é suficiente para poder ter direito a todas as bênçãos. De fato, o filho tem direito, mas ele só desfruta se ele souber quais são os seus direitos. Ele só poderá desfrutar se ele estiver preparado para receber aquilo que Deus tem para ele. Então, às vezes a pessoa fica indignada quando vê outros que às vezes nem são cristãos, nem conhecem o evangelho como você conhece. Pessoas que às vezes, vez ou outra, lê lá um trecho da Bíblia, ou que alguém lhe mandou, mas às vezes essas pessoas, elas acabam tendo muito mais êxito na vida do que você, que é cristão. E aí você fica indignado e fala assim, eu não aceito, eu não admito, eu repreendo. Não adianta você ficar revoltadinho. Se não houver preparação, não tem o que colher. E às vezes, Jesus falou assim que os filhos das trevas, eles são mais prudentes do que os filhos da luz. Porque às vezes o filho da luz se acomoda, enquanto o outro, ele vai à luta, ele corre atrás daquilo que ele quer. Então a pessoa às vezes acha que Deus tem obrigação de abençoá-la. Ah, eu já aceitei Jesus, então agora eu sou filho de Deus e não quero nem saber, Deus tem que me dar. Não é assim que as coisas funcionam. Vejam bem, a salvação, presente de Deus, gratuito, dado a todos aqueles que aceitam a fé em Cristo. Então, glória a Deus, você está salvo. Agora, você quer desfrutar das bênçãos que Deus tem para a tua vida? Então comece a se preparar para recebê-las. Comece a trabalhar naquilo que você quer, nos seus planos, nos seus projetos ministeriais, pessoais, naquilo que você almeja para o teu futuro. O tempo que nós estamos vivendo é tempo de preparação. Agora, mais que nunca, é tempo da gente aproveitar, sabe, toda essa ociosidade que a pandemia trouxe para muitas pessoas. Esse tempo que você tem de sobra, aproveite bem esse tempo. Ou seja, se dedique se preparando para que quando chegar a hora, você tenha coisas boas que possa colher. Deus não tem a obrigação de abençoar quem não se prepara. Deus não tem a obrigação de abençoar a pessoa só porque ela diz, não, eu amo a Deus, e daí? Nós temos que nos preparar. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 45,
Jesus falou assim, que Deus, ele faz com que o sol brilhe sobre bons e sobre os maus. Ele dá chuva para todos. Agora o que você vai fazer com a chuva, aí é problema de cada um. Agora lembre-se disso, trazendo aqui as palavras do nosso irmão Tiago. Senhor, eu não sei o que fazer, peça sabedoria para Deus. Olha a vantagem competitiva que você tem em relação aos que não conhecem a Deus. Você sabe aonde está a fonte da sabedoria. Você sabe aonde está a fonte das bênçãos. Então se prepare, se não houver preparação para grandes colheitas, o máximo que o cristão vai desfrutar, aquele que é fiel a Cristo, é a salvação na eternidade. É tudo o que ele vai desfrutar. Agora, se ele se preparar, ele poderá desfrutar, além da salvação, de outras bênçãos que Deus possa propiciar para você na tua vida. Pensando nesta palavra, me veio um pensamento que diz o seguinte, que embora bons objetivos façam parte do repertório divino de bênçãos, eles não estão presentes na experiência pessoal de muitos crentes. Tem muitos crentes que não desfrutam absolutamente de nada que Deus pode oferecer nesta vida. E sabe por quê? Porque não tem preparação. Sabe por quê? Porque não tem foco. Porque não buscam. Jesus, ele diz assim, aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta se abre. Então ouçam o que o profeta está dizendo, preparem-se. Eu estou com tanta vontade de falar um negócio aqui que faz tempo que eu não faço. Vocês me permitem, gente? Por favor, vai só uma vez, faz tanto tempo, né? Fala para o teu irmão aí. Meu irmão, é tempo de preparação. Glória a Deus, faz tanto tempo que eu não faço isso. É só hoje. É tempo de preparação. Deus está te dando este tempo para você se preparar. Agora vejam bem. O campo precisa ser preparado. Quando a gente fala de preparação, a gente fala de remover as pedras do caminho, de tirar os obstáculos, de preparar o caminho que você pretende trilhar. Mas o segundo passo que o profeta passa é semeiem a justiça. Ele está dizendo aqui, olha, vocês precisam semear alguma coisa. E ele dá uma dica, o que vocês devem semear? Semeiem a justiça. Por que a justiça? Porque Deus é imparcial no seu julgamento. Deus, ele dá às pessoas na medida certa, de acordo com a sua justiça. Não tem como receber de Deus alguma coisa se nós não estivermos dispostos também a dar a Ele alguma coisa. Então Deus, ele é imparcial em seu julgamento. E a justiça, ela faz parte da natureza de Deus. Lá em Provérbios 24, versículo 12. Olha o que diz o sábio. Você pode dizer que o problema não é seu, mas Deus conhece o seu coração e sabe os seus motivos. Deus é tão justo, queridos irmãos, que ele não se deixa levar por intenções e por realizações que estejam fora de propósito. Porque ele conhece o coração de cada um. Então ele sabe exatamente aquilo que a pessoa está fazendo e por que ela está fazendo. Então vejam bem, Deus conhece o coração, sabe os seus motivos e ele pagará de acordo com o que cada um fizer. Então quando ele fala de justiça, vejam bem, o profeta, ele está deixando bem claro aqui que o povo de Deus deve buscar aquilo que é bom. O que é justiça? Aquilo que é certo, aquilo que é correto. Aí eu te pergunto, as sementes que você tem semeado na tua vida, são boas ou são más sementes? São sementes de justiça ou são sementes de injustiça? Porque quando nós semeamos as coisas corretas, aquilo que é bom, nós vamos colher coisas boas. Tem um certo pregador por nome de Thomas Watson, tinha, né? Porque ele viveu no século XVII, que em um dos seus sermões,
ele fala assim, que a justiça de Deus ela é santa, ou seja, ela é pura, ela não tem mancha. O padrão de Deus, né, é a justiça. Isso é algo natural de Deus. A justiça de Deus é perfeita, é exata e é definitiva. E ele conclui dizendo, essa é a justiça que Deus deseja que seu povo semeie. Deus premia os justos. Salmo 58, versículo 11. As pessoas dirão, de fato, os bons são recompensados. Realmente existe um Deus que julga o mundo. Se o que você está semeando é bom, fique tranquilo, você vai colher aquilo que é bom. Se você está fazendo o bem, fique tranquilo, porque você vai colher o bem. Pode ser que não seja amanhã, nem depois de amanhã, porque talvez esse seja um dos grandes problemas das pessoas, é o imediatismo. As pessoas, eles querem fazer hoje e querem colher hoje. Não, mas se você fizer o bem, você vai colher o bem. Aí o profeta continua, e a terceira coisa que ele diz é, colham as bênçãos que o amor produzirá. Vejam bem, quem semeia justiça, quem semeia aquilo que é correto, vai também colher as bênçãos que o amor de Deus produz. O amor de Deus e a sua justiça são a mesma coisa. Não tem como separar justiça de Deus do amor de Deus. Deus nos ama porque Ele é justo. E Ele é justo porque Ele é amor. As duas coisas caminham junto, ou seja, é por causa da justiça de Deus que nós fomos justificados pela fé. É por causa do amor de Deus que nós fomos perdoados. As duas coisas caminham junto. Então não tem como a gente dissociar amor de Deus da justiça de Deus. Ou seja, se a gente colher, se a gente plantar a justiça, o profeta diz, vocês vão colher as bênçãos que o amor produzirá, porque as duas coisas caminham junto. Você faz o bem, você colhe o bem. O choro, vejam bem, queridos, o choro de um desesperado não move o coração de Deus. O fato de alguém chorar e não se arrepender não muda nada diante de Deus, porque Deus é justo. Então olha como que é a justiça de Deus. Quando alguém se aproxima de Deus, ela precisa mais do que chorar, ela precisa abrir o coração, ela precisa receber, preparar o campo. Aqui Jesus diz que o campo é o coração do homem. Então você precisa preparar este campo, preparar o teu coração, semear nele a justiça de Deus, para que o amor de Deus possa fazer morada na sua vida. A pobreza também não move o coração de Deus, irmão. Se pobreza movesse o coração de Deus, não haveria pobre no mundo. E aliás, Jesus falou assim, os pobres sempre estarão com vocês. Então a pobreza não move o coração de Deus. Mas se houver justiça, se você semear justiça, e você for sincero diante de Deus, então aí você vai mover o coração de Deus. Quando Jesus está olhando para Jerusalém, e ele vê todo o pecado que domina aquela cidade, as pessoas estão distantes de Deus, Jesus ele fala assim para Jerusalém, quantas vezes eu quis abraçar teu povo, né, como a galinha que ajunta os pintinhos debaixo das suas asas, e aí Jesus fala assim, mas vocês não quiseram. O amor de Deus está disponível para todos, mas só podemos colher as bênçãos que o amor de Deus produz se houver justiça, se fizermos aquilo que é certo. Alguém pode dizer assim, eu amo a Deus, mas não aceito a justiça de Deus. Quando é que as pessoas dizem isso? É quando as pessoas se recusam a aceitar a justiça que condena os pecadores ao inferno. Deixa eu te falar uma coisa. O amor de Deus é tão grande por nós, que Deus, Ele enviou o seu Filho. A gente fala que Deus enviou o seu Filho à terra. Então eu vou acrescentar algo, presta bem atenção. Não estou criando nenhuma heresia, porque ultimamente o povo anda com muito medo do que o pastor fala. Então eu vou falar com base na Bíblia. Deus enviou o seu Filho à terra, e Deus enviou o seu Filho, sabe aonde? Ao inferno, só para te salvar. Está lá em 1 Pedro 3,19. Jesus veio a este mundo
pregou o evangelho, anunciou o reino de Deus. Mas o amor de Deus foi tão grande por cada um de nós, que Deus permitiu que Jesus, em espírito, fosse até as partes mais baixas, ou seja, fosse até o inferno, para pregar aos espíritos que estavam em prisão, aqueles que morreram antes do dilúvio, que não puderam ouvir a mensagem de arrependimento, para que eles também tivessem a oportunidade. Está lá em 1 Pedro 3, 19, 21, que fala assim: Jesus, ele morreu no corpo e foi ressuscitado no espírito. E no espírito ele foi e pregou aos espíritos que estavam presos. Estes eram os espíritos daqueles que não tinham obedecido a Deus quando ele ficou esperando com paciência nos dias de Noé, enquanto ele construía a arca. As poucas pessoas que estavam nela foram salvas. Mas Jesus agora ele desce até a parte mais profunda. E lá no Apocalipse capítulo 1, versículo 18, fala do triunfo de Jesus sobre a morte e sobre o inferno. Ele diz assim: eu sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todos sempre, e tenho nas minhas mãos a chave da morte e do inferno. Esse é o amor de Deus. Um Deus que permite o seu Filho descer às partes mais baixas, mais profundas, com o único propósito: salvar aquele que tinha se perdido. Então esse Deus nos ama, não temos dúvidas disso. Mas se nós queremos desfrutar das bênçãos que este amor produz, nós precisamos semear justiça, ou seja, nós precisamos fazer aquilo que é certo. E quando nós fazemos as coisas que são certas, então nós passamos a desfrutar não somente de bênçãos na eternidade, mas nesta vida também nós podemos desfrutar das bênçãos que o Senhor oferece. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1 até o 6. Eu não vou ler todos os versículos, mas diz assim que se você for fiel ao Senhor, aos seus mandamentos, ou seja, se você praticar aquilo que é justo, aquilo que é correto, então as bênçãos virão sobre você. E ele fala assim: Deus vai abençoar teus filhos, vai abençoar teu campo, vai abençoar tua cidade, vai abençoar teu gado, vai abençoar tuas colheitas. Deus vai abençoar tudo o que você fizer. Este é o convite do profeta: preparem a terra, semeiem aquilo que é justo, aquilo que é correto, e colham as bênçãos que o amor de Deus produz. E aí o profeta, em sua quarta mensagem, ele diz: é tempo de se voltar para o Senhor. Ah, queridos, qual é o melhor momento para nós desfrutarmos desta bênção? Tem gente dizendo assim, que aqui na vida é só sofrimento, porque a eternidade a gente vai ter ruas de ouro, a gente vai ter uma mansão celestial, vamos ter banheira hidromassagem no céu, né? Vamos ter piscina aquecida. É muita fantasia, né, gente? É muita fantasia. Vamos voltar para a Bíblia. Vejam bem, às vezes a pessoa, ela deixa de desfrutar as bênçãos de Deus aqui porque não sabe o tempo. Deixa eu te falar uma coisa: o tempo é agora. Por isso que o profeta está dizendo assim: é tempo de se voltar para o Senhor. Porque quando nós nos voltamos para o Senhor e preparamos esta terra aqui, e fazemos o que é certo, a bênção do Senhor vem sobre as nossas vidas. Então o profeta está dizendo assim: é tempo de vocês voltarem para o Senhor. Eu quero convidar você nessa noite, você que está aqui, você que está em casa, para você começar a desfrutar das bênçãos que Deus tem para a tua vida a partir de hoje. Se você não tem feito até então, chegou a hora de você descobrir que o tempo de Deus na tua vida é agora. É tempo de se voltar para o Senhor. Lá em Isaías capítulo 45, 22, o Senhor diz assim: povo do mundo inteiro, voltem-se para mim, eu salvarei vocês. E ele diz: eu vou dar vitória ao meu povo e eles me louvarão. Você quer louvar ao Senhor? Você quer ter motivo para celebrar a Deus? Então comece a buscar o Senhor hoje. Se volte para o Senhor hoje. Saia da superfície e mergulhe neste oceano de graça que Deus tem à tua disposição.
Hoje é o dia que o Senhor escolheu, Salmo 118, 24. É o dia da vitória de Deus, o Senhor. Hoje é o dia de felicidade e de alegria para a tua vida. Eu quero terminar esta palavra com o quinto convite do profeta. Ele fala assim: eu farei chover sobre vocês a chuva de salvação. Sabe o que me chama a atenção aqui? Primeiro, ele fala assim: vocês vão colher as bênçãos que o amor produz. E o amor de Deus, ele nos permite receber bênçãos aqui e na eternidade. Mas agora, o profeta ele vai mais fundo ainda, mais profundo. E ele fala assim: eu farei chover sobre vocês a chuva da salvação. Ou seja, Deus ele quer abençoar você duplamente. Ele quer te abençoar nesta vida, a partir de agora, de hoje. E Deus quer também te abençoar na eternidade. Então nós podemos desfrutar dessas bênçãos que o amor de Deus produz, e podemos ainda receber do Senhor a chuva da salvação. Lá em Joel capítulo 2, versículo 23, o profeta diz assim: eu darei chuva no tempo certo, a colheita será boa, e devolverei tudo o que vocês perderam. Vocês terão comida até não querer mais, e louvarão o Senhor, o Deus que derramou tantas bênçãos sobre vocês. O meu povo nunca mais será humilhado. Versículo 27, vocês ficarão sabendo que eu estou com vocês, saberão que eu sou o Senhor seu Deus, e não há nenhum outro Deus. O meu povo nunca mais será humilhado. Campo preparado, justiça semeada, o amor de Deus trará sobre você bênçãos incomparáveis. E aqui diz a palavra do Senhor que Deus então vai mandar sobre você bênçãos infindas. Se você crer, se coloque em pé. Porque além de todas estas bênçãos, existe um prêmio maior. Deus tem um prêmio para você na eternidade. 1 João capítulo 2, 25. Foi o próprio Cristo que prometeu a todos nós a vida eterna. Você quer desfrutar desses presentes de Deus na tua vida? Então comece a se preparar. Comece a se preparar a partir de hoje, e você verá as bênçãos de Deus sobre a tua vida. Pense comigo. O teu coração é o campo, o teu coração é a terra. Aí vamos pensar juntos agora. Um grande campo, que é o teu coração, e ele está sendo preparado. Você começa a tirar tudo aquilo que pode atrapalhar tua comunhão com Deus. Você começa a tirar aqueles sentimentos ruins, lembranças do passado que trazem tristeza ao teu coração. Você começa a remover todas as coisas ruins. Isto é preparar a terra, isso é remover as coisas ruins. E aí você começa a semear a justiça no campo. E você começa a lançar as sementes. No lugar do ódio você vai produzir o quê? O amor. No lugar da guerra você começa a semear a paz. E você vai semeando, e vai semeando. Aí o profeta diz assim: se preparem, porque você vai colher as bênçãos daquilo que o amor produz. Você está fazendo tudo. E aí o profeta, ele diz assim: agora é hora de se voltar para o Senhor. Aí você se volta para Deus. Deus olha para o teu campo, que é o teu coração. Ele vê a terra preparada, ele vê as boas sementes lançadas, e o Senhor diz assim: agora eu vou fazer chover. E aí quando a chuva de Deus cai e começa a regar todo o solo, todo o teu coração, tudo aquilo que você plantou de bom começa a brotar, e daqui a pouco os frutos começam a ser produzidos. É isto que o Senhor quer fazer na tua vida neste dia. Se voltem para o Senhor e deixe que esta chuva
caia sobre a tua vida, Aleluia, sobre a tua Jesus. família, sobre teus negócios, sobre o teu ministério, sobre teus estudos, sobre os teus planos, projetos, sobre o teu futuro. Deixe que esta chuva venha sobre você, e então os teus olhos irão contemplar a grandeza de Deus, a glória de Deus, e você verá os frutos de Deus sendo reproduzidos na tua vida para a glória do Senhor. Se você crê, eu te convido a adorar a Ele neste momento. Eu quero orar com você neste momento. Aleluia, Deus. Se você puder, feche os teus olhos neste momento e comece a contemplar. Comece a contemplar as sementes que estão brotando. Comece a contemplar o que o amor de Deus está produzindo na tua vida. É tempo de se voltar para Deus. Em nome do Senhor Jesus. Eu oro, Senhor, neste momento, pela tua igreja, pelos que estão reunidos aqui, pelos que estão acompanhando esta reunião em seus lares. Ó Espírito Santo de Deus, Em nome de Jesus. permita-nos sonhar, permita-nos visualizar pela fé este campo, Senhor, que representa o nosso coração, e os frutos que serão produzidos a partir do momento que nós nos voltarmos para o Senhor, preparando o campo, semeando a justiça para colher as bênçãos do teu amor. Eu oro neste momento, Senhor, sobre a tua igreja, sobre pessoas aqui na tua casa, que têm, ó Deus, semeado justiça, sobre pessoas, meu Deus, que têm preparado o seu campo para as bênçãos do Senhor. É chegado o tempo, Senhor. É chegado o tempo de florescer. É chegado o tempo de colher. É chegado o tempo, Senhor, em que muitos aqui nesta casa começarão a desfrutar das bênçãos que o Senhor produz na vida daqueles que são fiéis. E no nome de Jesus, Senhor, eu profetizo sobre esta casa, que muitos aqui, Senhor, serão honrados em seus locais de trabalho, serão honrados em suas famílias, serão honrados, Senhor, por onde passarem, porque as bênçãos do amor virão sobre eles, Senhor. A tua bênção, Senhor, trará bons resultados sobre aqueles que têm sido justos. Que o Senhor abençoe esta casa, que o Senhor abençoe este povo, e que nunca falte nada, Senhor, àqueles que te são fiéis. É o que eu te peço e desejo de todo o coração.